meu querido irmão. Que Deus te abençoe. E não termine este vídeo antes de terminar. Então termina o vídeo e ouça por completo. E vais ouvir mensagens que vão poder mexer com a sua vida. Mensagens que vão poder transformar a sua vida. Não desligue seu telefone. Ouça essa mensagem até o final. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai está nos céus mais uma vez. Esteja comigo agora e com meus irmãos também que estarão ouvindo essa mensagem. Que eu estarei aqui, Senhor, a abordar uma mensagem, Senhor, ao Pai Celestial. Dê-nos compreensão divina, em nome de Jesus. Amém. Sabe, meus queridos irmãos, estaremos aqui a abordar um assunto. Vamos falar sobre a oração e o pecado. Ok? Primeira coisa, o que é a oração? A oração é uma ligação, ou uma comunicação que eu tenho com Deus. Uma ligação, porque eu falo com Deus por intermédio da oração. Sabe? Agora, o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Quando você transgride uma lei. Quais são essas leis que você transgride? As leis naturais que o próprio Deus estabeleceu. Você transgride essas leis. Sabe? E o próprio Deus agora aqui está a dizer assim o seguinte, no livro de Romanos, Romanos capítulo 6, no seu versículo 6, diz assim, pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído a fim de não servirmos mais ao pecado. Sabe? Que o nosso corpo já foi sepultado no batismo, já foi entregue a Jesus. Então Deus agora vai nos chamar mais uma vez para que nós possamos que a nossa velha natureza, diz que aceitamos Jesus, que a nossa natureza agora já é morta no pecado. Agora nós já não servimos mais ao pecado, agora servimos a quê? Servimos agora a Deus, servimos agora a santidade, se meu querido irmão agora não sabe. Agora no livro de Isaías, Isaías capítulo 1, no seu versículo 15 até 17, diz assim a palavra do Senhor, que a Bíblia Sagrada, meu querido irmão, abra a sua Bíblia e leia comigo. Diz assim a palavra do Senhor, pelo que quando estendeis as vossas mãos, esconde de vós os meus olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações aos ossos, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Verso 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer maldade. Aprendei a fazer bem, praticar o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Palavra do Senhor, amém? Então, aí o livro de Isaías nos diz que vocês, o povo de Israel, multiplicaram vossos pecados. Então, por multiplicar vossos pecados, não estarei ouvindo as vossas orações. Por mais que eu esteja ouvindo, mas eu devo me afastar para não ouvir as vossas orações, nem mesmo atender essas orações. Porque eu conheço vossos pecados. Porque vocês oram em pecado. Sabe, tem pessoas que guardam nada nos seus corações. Oram. Fazem certas orações. Por quê? E muitas vezes que os discípulos, Jesus convidou seus discípulos para orarem. Os discípulos não reconheceram o poder da oração. Não reconheceram a palavra que eles deveriam afundar o seu corpo. Então eles começaram a adormecer. Eles não oraram, não ajudaram Jesus na oração. Em momentos que Jesus procurou esses discípulos, não necessitou. Então ele necessitou dos discípulos, mas os discípulos não quiseram ajudar Jesus. Sabe, a mesma mensagem que eu estou a trazer aqui para ti, que a oração faz o quê? O pecado tem muito a ver com a nossa condição espiritual que nos encontramos. Às vezes, certas orações que meu querido irmão faz, Deus não atende. Por que não atende? Porque meu querido irmão ainda não abandonou aquele pecado que te impede de estar em uma boa posição com Deus. Veja Jó, além de Jó, os amigos de Jó, quando vieram para poder estar com Jó, por ele estar em pecado, não compreenderam o momento que Jó estava. Sabe, muitos dos irmãos que estão ao nosso lado, nós pensamos que estão conosco, mas não estão conosco. Que Deus possa estar com o meu querido irmão e possa compreender, que possa se afastar dos pecados, das
da mentira, da falsidade, da hipocrisia, para que a tua posição espiritual seja boa. Não importa que tipo de irmão que você é. Se você é um bruxo, deixa abandone da sua bruxaria. Se você é mentiroso, abandone da sua mentira. Porque é isso que Deus também, no livro de Isaías, estava a dizer, que vocês multiplicaram porque vocês devem amar o bem. Porque a sociedade de hoje não quer mais amar o bem, quer mais amar o mal. Sabe? Muita gente hoje passa tempo em mídias, ver pornografias. É isso que o povo, é isso que a juventude quer. Sabe? Eu quero terminar contigo agora essa mensagem, não é? No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Sabe? Diz assim a palavra do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele quer que nós abandonemos o pecado, para que nós possamos confessar. É por isso que ele diz confessar vossos pecados diante do vosso Deus. É por isso que o livro de Provérbios, nos capítulos, ele diz que todo aquele que confessar seus pecados e abandonar, receberá a misericórdia de Deus, receberá bênçãos de Deus. Então, se vê que o meu irmão já recebe bênçãos e abundância, é porque ainda pesa o pecado no seu coração. As tuas orações ainda não são bem feitas, vai levar tempo para orar. Sabe quando você abandona o pecado, você sente mais Deus mais próximo de ti. E você começa a sentir, começa a sentir a necessidade cada vez mais de você orar, falar com seu Pai Celestial. É como você na escola, você tem uma nota negativa e você procura a forma de se esforçar para você tirar uma positiva. Quem não se esforça quando tira uma negativa? E como que você vem para a igreja na vida espiritual, estás mal, estás péssimo, nunca se esforçar? A vida espiritual, tuas orações não estão boas, você precisa se esforçar para que a tua vida espiritual seja boa. Mas o dom gratuito de Deus, Ele quer te oferecer vida e abundância. E essa vida e abundância, meu querido irmão, você está a negar essa vida. E Deus quer te oferecer essa vida agora. Você vai negar essa vida agora? Não negue, meu querido irmão. Aceita Deus. Deus quer te abraçar agora. Pela sua palavra. Para você acreditar nele. Te colocar a sua credibilidade nele. Sabe? Para que você abandone o que você tem, o que te impede estar diante de Deus. Uma pergunta que eu deixo para ti agora. O que te impede você não orar diante de Deus, sinceramente? O que te impede você a não deixar aquele pecado que você acaricia tanto? Esse pecado que acaricia tanto, que amas tanto, é como um doce mel, não é? Que você apenas não consegue abandonar. E esse pecado vai te seguir até o inferno. Ou se não te seguir até o inferno, vai te seguir até o julgamento. Você precisa abandonar. Não importa se você é pastor, ou você é diácono, ou uma diaconisa, uma protocola, alguém, se você quiser ser um cara bem beleza, não importa se quiser ou não quiser, se você não abandonar, se você tem um pecado diante de ti, por mais que você faça orações de longas durabilidade, Deus não irá te ouvir, nem irá te atender às suas orações. O povo reclamou porque Deus não estava a atender. O povo reclamou, mas Deus recomendou, vamos, jejuem. Se você jejuar, qual é o sentido de jejum? O sentido de jejum, muita gente jejua porque tem problema, sabe? O verdadeiro problema é pecado. Você precisa jejuar para abandonar o pecado que você acaricia tanto. Estuda o livro de Números, mas entender porque o livro de Isaías também, 59, se numerada a atração. Mas entender por que Deus estabeleceu o jejum para o povo. Por que Deus estabeleceu muita coisa, as orações no meio do povo. Por quê? Você precisa entender por que Deus faz isso na tua vida. Então você precisa abandonar o pecado e ser uma pessoa agora justa, como o livro de Isaías diz. É a hora do meu querido irmão se apegar agora ao bem e cuidar dos órfãos e cuidar das viúvas. Isso que Deus deseja. Vai nos hospitais fazer oração, vai orar pelas pessoas que carecem das tuas orações. Porque você exerce o poder. E esse poder, Deus já te deu esse poder. Não desperdice. Se você desperdiçar esse poder, essa inteligência que Deus te deu, estarás pecando também. Então vai orar pelas pessoas. Então modifique as suas orações. Muda a sua forma de orar. Que Deus possa te abençoar e te acompanhe em cada oração que você fizer. Que eu terminar contigo com essa oração muito poderosa, que possa fazer várias mudanças na sua vida. Querido Deus, querido Pai,
A pessoa que ouvir pessoas, Senhor, oprimidas. Pessoas, Senhor, que carecem da sua salvação. Pessoas, Senhor, que não conseguem fazer orações, Senhor, sinceras. Mas sempre assim, orando contigo, papai, mas sempre assim escondendo os seus pecados. Não querem, Senhor, confessar. Pessoas, Senhor, apegadas, Senhor, na masturbação. Senhor, pessoas pegadas, Senhor, na mentira, na hipocrisia, Senhor. Pessoas, Senhor, que estão apegadas em vários pecados. Que venham, Senhor, ajudar essas pessoas a se esforçarem, ó Pai, para que possa adorar pelo poder do Teu Santo Espírito Santo. Que em nome do Senhor Jesus Cristo agora, desça que a sua glória dessa pessoa, que seja modificada, que a sua vida cada seu cotidiano, ó Pai. Agora, Senhor, transforme minha vida. Transforme também a vida também dos meus queridos irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Teu poder pedimos. Amém.